Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Unicast, seu podcast de teologia que visa encontrar unidade na nossa diversidade de convidadas. Hoje, né, estamos numa mesa diferente. Pela primeira vez, várias primeiras vezes, pela primeira vez estou sem meu pastor Léo, sem meu pai, e pela primeira vez temos 3 convidadas de uma só vez. Meu Deus do céu, hoje vai ser, tenho certeza, um episódio muito especial. Como você já sabe, eu sou Pedro Fernandes, estou aqui mais uma vez para apresentar esse podcast. Você vai agora conhecer todo mundo que está aqui, todas as nossas convidadas de hoje. Vou começar com minha mãe, já esteve aqui, pastora Madá, esteve no episódio que a gente conversou sobre saúde mental, está aqui mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui novamente. Espero que seja um bate-papo bem gostoso e espero edificar a vida dos irmãos que assistirem esse podcast. E estreando aqui no nosso podcast, estreando no Unicast, temos pastora Sueli, pastora Priscila. Sejam muito bem-vindas também. Como já estávamos convidados, a gente queria que vocês se apresentassem. Vou começar com a pastora Priscila aqui. Conte um pouco de onde você vem, para onde você vai. Quem é você? Quem é você? Seja bem-vinda. Obrigada, Pedro. É uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês. Eu sou a Priscila, pastora Priscila, como Pedro disse. Sou filha amada de Deus. Sou casada com o pastor Cleidson, mãe da Laura, de 8 anos, e do João Pedro, de 6 meses, que inclusive está aqui no estúdio sendo cuidado. E é uma alegria estar aqui com vocês. Esperamos mesmo que esse episódio possa alcançar vidas, corações, e que o Senhor Jesus possa, assim, transformar vidas através da palavra do Senhor. Para você que não sabe, ela falou que é casada com o pastor Cleidson, que já esteve conosco na primeira temporada. Não sei se eu posso dar um spoiler, que estamos aí programando um retorno. Não vou dar muitos detalhes, não, porque ainda estamos alinhando, mas provavelmente teremos um retorno. E pastora Sueli também está aqui conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Se apresente também para o nosso público, por favor. Obrigada. Boa tarde, a todos. Como já diz o Pedro, sou a pastora Sueli, sou casada com o Luiz Carlos, meu esposo não é pastor, ele é ministro de louvor, e juntos nós servimos ao Senhor lá na casa de Deus, e eu espero que seja um instrumento do Senhor hoje para edificar a vida de vocês. Amém. Bom, se você está aqui, já está ouvindo aqui o nosso podcast há quase 3 minutos, você já leu também o tema, né? 3 minutos deu tempo de você ver sobre o que a gente vai conversar. Está nessa etapa de apresentações, mas vamos conversar sobre a história do livro, por trás do livro, ou a história do livro também, de Ruth, né? Uma história de redenção. E a gente tem algumas aplicações também dentro dessa história para os dias de hoje. A gente vai passar por tudo isso. Bom, o livro de Ruth, então, ele tem um contexto. Acho que primeiro a gente precisa estabelecer um lugar, né, do que a gente está falando, o que é essa história. Às vezes, quando a gente está lendo a Bíblia, não é uma história que a gente dá tanta atenção, né? A gente pode passar mais desapercebido. Um livro ali de 4 capítulos. Talvez a gente foca mais nos profetas maiores, nos evangelhos, nos livros históricos, mas uma história que tem muito a nos enriquecer. Então, quando a gente fala do contexto, eu vou direcionar essa primeira para a pastora pastora Priscila. Queria, pastora Priscila, que você explicasse para a gente qual que é esse contexto, o que tem no capítulo 1 ali principalmente, como que começa essa história de Ruth. Muito bom. Bom, capítulo 1 de Ruth é uma narrativa, né? Todo o livro é uma história contada, verídica, que aconteceu, e logo nos primeiros versículos o autor ele já dá todos os spoilers, né? Já conta tudo que vai acontecer ao longo da história, ou pelo menos aquele ponto de partida, a partir da história e do que aconteceu com aquela família, que é Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos, e eles estão ali em Belém,
é uma história que aconteceu nos tempos de Juízes, então vai ser antes da monarquia, período de monarquia de Israel, o tempo que Israel ainda não tinham reis que governavam a nação, e ali cada um vivia da forma que bem entendia, não estavam vivendo, não tinha um governo teocrático também, então pode-se dizer que eram dias difíceis que o povo de Israel estava passando, e houve fome em Belém, onde essa família morava, e eles tiveram uma decisão, uma triste decisão de sair de Belém, embora o contexto era difícil, havia fome naqueles dias, mas eles optaram por não aguardar o tempo, esperar o Senhor vir e trazer de novo pão àquela cidade. Eles vão para Moabe, uma terra pagã. Então, eles saem dali, ele e seus 2 filhos, e vão para Moabe, se estabelecem ali, ficam ali por 10 anos, é quando Elimeleque vai falecer. Logo após os seus 2 filhos também, antes de seus 2 filhos falecerem, eles vão se casar com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa, que Ruth é a protagonista. Então, ela entra na história. Nesse momento, ela casa com um dos filhos de Noemi, e logo após também o seu marido e cunhado vão falecer, e Noemi fica sabendo, né, de alguma forma que o Senhor visitou a nação, Belém novamente, e havia pão novamente ali em Belém, e ela decide retornar para a sua cidade natal, e nesse momento ela vai com as suas 2 noras, Orfa e Noemi, mas em algum momento ali, e algo assim tão bonito de se ver em Noemi, embora marcada por tudo que havia acontecido com ela ali em Moabe, a perda do marido e dos filhos, ela olha para suas noras em um momento na viagem, ela diz: olha, volta para casa da mãe de vocês, porque eu não tenho mais filho. Ela entendia que a Orfa e Ruth ainda poderiam, né, se casar novamente, reconstruir a vida, e ela dá essa oportunidade para elas, e é quando Orfa, naquele momento, decide retornar, e Ruth faz essa declaração que é tão linda, né? Uma declaração de amor, que ela diz para Noemi assim: onde você for, irei eu. Onde você repousar, pousarei eu. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. E ela decide ali ir com Noemi de volta para Belém. Ela insiste, e então as 2 retornam para a sua terra natal. Muito bom. Acho que a gente pode pensar, né? É uma história, como a gente já falou no título, uma história de redenção. E é uma redenção que começa a partir de uma certa desesperança, né? De um lugar de dificuldade, né? Quando a gente está falando de Juízes, né? Você comentou que era logo no primeiro versículo do livro, né? Nos dias em que os juízes julgavam. O livro de Juízes é um livro meio agridoce, né? Tem os juízes salvando, mas tem um povo ruim, tem um povo passando dificuldade, tem muito pecado, né? Então, é uma história de redenção que começa a partir de dificuldade, mas que, por outro lado, tem essa esperança já plantada no primeiro capítulo, que é essa ideia de que alguém está se convertendo ali, né? Alguém está olhando e fazendo do Deus da outra o seu Deus. Explorando essa ideia de redenção, vou passar essa bola para a Sueli. A gente tem, então, a redenção é o tema central do livro. E ela é proporcionada por Boaz. E aí a gente tem uma cultura que é um pouco complexa, né? Se a gente vai ver o livro de Ruth, tem no final, principalmente ali, ele tem que põe a sandália na mão do outro, tem o resgatador mais próximo. Eu queria que a gente tentasse simplificar essa mensagem, já que o nosso podcast aqui a gente vai conversar de uma maneira integral do livro, a gente não tem problema em dar spoiler, né? Pastora Sueli, então a pergunta é: o que é essa redenção? O que significa? A gente está falando que é uma história de redenção. Como que a gente pode simplificar isso para o nosso ouvinte? Bom, a palavra redenção, ela vem do verbo resgatar, né? E no hebraico seria gal, que traduzindo para nós seria goel, resgatador. E lá em Deuteronômicos 25, Levítico também 25, lá fala de uma lei do levirato, que seria uma lei do resgate. O que significa essa lei?
seria assim, a mulher casou naquela época, as mulheres, assim que menstruavam, muito jovens, já estariam prontas para casar. Então, se casavam muito jovem, com 12, 13 anos, já era normal se casar. Diferente dos homens, que se casavam mais tarde, né, depois dos 20 anos. Então, quando essa mulher ela se tornava viúva ainda muito jovem, muito cedo. E algumas se tornavam viúvas ainda sem filhos. E o que acontece? Se tornar viúva sem filho, naquela época, naquela sociedade, que ali juíza mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo. Então, era uma sociedade muito crítica. Uma mulher viúva, uma mulher sem filhos, ela era vista como insignificante para a sociedade. E ali, totalmente desamparada. completamente desamparada, sem ninguém, sem filhos. Então, como que ela viveria? Então, ali tem essa lei, né? E essa situação ela era mais comum do que parecia, né? Porque era um contexto também de Exatamente. muita vulnerabilidade social, né? Exatamente. Hoje a gente tem saneamento básico, por exemplo. Na época não tinha. E hoje a gente tem amparo para as viúvas também, né? Então, Sim. assim, era um contexto muito diferente do que a gente vive hoje. Por isso que às vezes é tão difícil a gente Entender. entender a Verdade. complexidade do livro, né? Exatamente. Então, vem essa lei que ampara, né, as viúvas, que é a lei do levirato. Ou seja, o parente mais próximo, ele pode resgatar, ele pode servir como Goel, resgatador daquela família. Como assim? Ele poderia comprar ali os bens, porque assim que o homem morreu, não tem filhos, elas perderiam tudo. Então, ele poderiam resgatá-la comprando os bens, poderiam comprando as propriedades e até mesmo casando-se com elas, dando filhos, fazendo com que aquela geração não morresse. Aquela geração, ela continuasse. Então, Boaz, ele poderia ser como parente de Elimeleque, né? Ele poderia ser esse resgatador, esse Goel na vida de Ruth. Muito bom. E eu acho que uma coisa também que acho que dá... Eu acho talvez um ponto bem alto do livro, né? É que embora houvessem as leis, e aí a cosmovisão do Antigo Testamento nos ajuda muito, né? Sim. A gente vê que o povo de Israel, tipo assim, tinha as leis, né? Mas o povo não dava seu jeitinho, né? O povo não seguia da maneira como ela. No livro O Reino de Ponta Cabeça, fica a minha primeira recomendação do nosso episódio de hoje, o autor fala muito sobre como que essas leis, eles burlavam, eles davam jeitos. E uma lei, por exemplo, que era uma questão do ano do jubileu, que era o ano que as leis, as dívidas eram todas perdoadas e era um ano de libertação. E o que a gente vê na prática no povo de Israel, pelos estudos do que aconteceu, era que eles davam jeitos, eles burlavam aquilo, eles não queriam perdoar, eles faziam de uma maneira como que o escravo continuasse. A gente vê isso no livro de Ruth, no capítulo 4, né? Porque existe alguém antes na fila de Boaz. Sim, um parente mais próximo. Um parente mais próximo que Boaz. Teria o direito primeiro, né? E justamente esse parente Boaz, ele também usa ali da retórica para tentar fazer com que ele fosse esse resgatador, né? Mas você vê que por muito pouco, esse primeiro resgatador já abriu mão. Exatamente. Se eu não me engano, porque basicamente... Teria que casar com a Ruth, né? Porque Exatamente. assumir a Ruth também. Quando Elimeleque fala das terras, né, que se ele teria interesse em comprar as terras de Elimeleque para resgatar a Noemi, ele disse que aceitaria. Mas aí ele conta de Ruth. Ele fala assim, mas tem um detalhe. Tem uma moabita na história. E aí que ele disse que não e fala claramente, está no texto, isso comprometeria a herança, enfim, teria a herança dos filhos dele. E Boaz, ele, quando encontra Ruth, inclusive, assim, e ele fala com Ruth para esperar na casa da sogra dela, Noemi, quando ele vai conversar com esse parente mais próximo, o primeiro, eu percebo, assim, que ele já estava apaixonado por Ruth. Então, talvez quando ele falou assim, olha, tem uma moabita, esse primeiro parente mais próximo pensou, será que é uma pessoa, uma senhora, alguém? Ele esconde Ruth e, então, negocia ali e aquele parente mais próximo ele não vai querer, por causa de Ruth, é quando ele vai ser esse resgatador. E eu coloco isso na conversa justamente para a gente entender que se torna mais especial, né, todo o contexto. Porque
vamos recapitulando o que a pastora Sueli falou, né? Um contexto de vulnerabilidade social, onde essa redenção não era uma coisa óbvia, não era uma coisa simples. Existia a lei, só que essa lei, como muitas leis dos judeus, dos hebreus, elas eram leis que seres humanos... Até hoje, né? As leis de hoje, a gente não entra em conflito com elas. Naquela época também havia esse conflito, e a atitude de Boaz de promover essa redenção se torna especial, se torna algo marcante por isso, né? Porque não era algo assim, qualquer um. Não, era assim, ela seria resgatada de todo jeito. Não, haviam riscos. Sim. Mas a gente tem, então, essa história de redenção. E aí, pastora Madá, vou passar essa próxima para você. A gente entende, né, quando a gente olha para o texto bíblico, existia uma maneira de enxergar a palavra vendo a presença de Cristo em livros onde a gente não tem o nome dele escrito. No Antigo Testamento, a gente não tem Jesus explícito em momento algum, sem entrar em discussões a respeito do anjo do Senhor aqui. A gente não tem o nome de Jesus Cristo ali. Só que a gente tem o que a gente chama de um tipo de Cristo. Boaz, ele aparece possivelmente como esse tipo de Cristo. E aí a minha pergunta seria que você primeiro explicasse o que significa isso. Como assim Boaz é um tipo de Cristo? Como que a gente pode comparar essa redenção que a pastora Sueli trouxe bem introduzido para aquilo que Cristo faz por nós hoje? Então, esse ato de resgatar, né, um cativeiro, resgatar alguém de um erro, de uma culpa, de um sofrimento, oferecendo para essa pessoa um novo começo, é tudo que Jesus fez por nós, né? É tudo que Jesus está disposto a fazer por cada um de nós ainda hoje. E é tão interessante que hoje de manhã eu estava meditando nessa palavra, né? E assim, tive um tempo tão precioso com o Senhor. E o Senhor falava muito ao meu coração que ainda hoje, né, ele é esse, né, esse mesmo que resgatou Ruth desse momento tão delicado que ela vivia, né? Ela era uma viúva, estava numa terra estrangeira, ela estava indo atrás ela foi por lealdade a alguém que ela certamente acreditava. E ali Deus tinha um plano soberano, como ainda tem até hoje, né? Ele tem um plano. E aí eu me lembrei de como que a gente foi encontrado por esse Jesus, né? Por esse resgatador, por esse redentor, que é o nosso Senhor. Então, assim, cada um de nós tinha ali o seu contexto, e eu creio que você que está nos assistindo também sabe onde você está vivendo, do que você está vivendo, né? Cada um tem a sua particularidade, sua história, que é única. Mas eu me lembro bem de onde o Senhor foi me buscar para me resgatar. E eu também mudei de um lugar para um outro lugar. Então, assim, diante disso, eu penso que eu entendo um pouquinho do que é esse sair de um lugar para um outro, sem entender o que, na verdade, né, assim, a fundo o que você está fazendo, só que Deus, o Deus da história, o Deus do antigo, do novo, do ontem, do hoje, Ele sabe de todas as coisas, né? Eu vim para Belo Horizonte grávida do meu filho Pedro, não era ainda casada, não tinha o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, mas Ele tinha um plano na minha história, né? E Ele já me via, já via minha família, e eu apenas fui. E então eu penso que ainda hoje ele se apresenta hoje o Senhor Jesus mesmo. É claro que naquela época o papel foi de Boaz, e isso é um espelhamento do que acontece hoje, né? Um tipo de Cristo, né? Um tipo de Cristo. Então ele resgatou Ruth dessa história difícil, delicada, em que todos nós, no momento em que fomos encontrados pelo Senhor, nos encontramos de alguma maneira, né? Em algum nível, a gente estava numa história complicada porque não tínhamos o Senhor, né? É o princípio do evangelho, né? A gente entender que a gente precisa de um resgatador. O evangelho começa na hora que a gente entende que a gente precisa de alguém para nos salvar. Somos todas Ruth. Somos todas Ruth. E Boaz, ele seria ali o quê? Um tipo, né? Uma figura voltada para um futuro maior. E Jesus, acredito que o antitipo seria a realidade, né? O nosso presente hoje. Então, Boaz
ele fez, né, por Ruth o que Jesus fez por nós, né, na cruz. Muito bom, muito bom. É muito bom a gente ler o livro com essa lente, né? Tudo começa a ganhar um contorno novo, né? A gente lê ali, parece uma historinha, uma história legal ali, beleza. Tinha uma moça no campo, tinha um cara que resgatou ela, mas aí a gente enxerga esse contexto, a gente enxerga o papel de Cristo hoje, e aquilo se torna poesia, né? Por assim dizer, para aquilo que Jesus fez por nós. Tem um novo significado depois que a gente entende todo o contexto, né? E a gente entende que Boaz era um tipo de Cristo, aí a gente começa a enxergar a história. Por isso que é importante a gente entender pelo menos um pouquinho, né? Do que aquele ali está querendo dizer para nós hoje, né? Como igreja hoje. Então, a história, depois que a gente conhece isso, a gente começa a ler ela com outras lentes, com outro olhar mesmo. E o que o Senhor pode fazer na vida de pessoas improváveis, como Ruth, como eu, como nós que estamos aqui à mesa, você que está nos assistindo. A Ruth representa tão bem o lugar que nós estávamos quando o Senhor Jesus nos alcançou, estrangeira, pobre, sem nada para oferecer a Boaz, e ainda assim ele paga o preço, uma dívida, um preço impagável. Ela e Noemi jamais poderíamos pagar, assim como Jesus pagou um preço impagável, nós nunca conseguiríamos pagar, e ainda sem nada oferecer a ele, ele nos alcançou e resgatando não só ali a salvação eterna, mas a gente pode falar também de dignidade. Como você colocou, amiga, a questão da sua história mesmo. E o Senhor, ele restaura a nossa dignidade, a nossa moral, a nossa vida, reconstrói, como você disse no início mesmo, toda a nossa história através da redenção. Acho que você tocou num ponto legal, né? Esse ponto de que é uma história improvável, né? Às vezes a gente lê a Bíblia achando que Deus escolhe os heróis. A gente lê Davi, fala assim, puxa, o cara matou gigante. A gente lê Elias, que isso, o cara manda fogo do céu, o cara é o brabo, como poderíamos dizer os mais jovens. A gente lê Moisés, o cara abre o mar. E, na verdade, Cristo, eu gosto do... Dane Ortlund diz no livro Manso e Humilde, né? Quando nós somos mais pecadores, é onde Cristo mais anseia nos alcançar. É onde nós estamos mais carentes, né? E as histórias, talvez as mais improváveis, né? Quando nós nos encontramos mais desamparados, é onde talvez a graça se possa encaixar mais facilmente. É onde o evangelho tem o poder pleno para alcançar alguém que está necessitado completamente daquilo. Faz todo sentido a gente pensar na história como isso. É Deus olhando para a vida de qualquer um de nós, por menos digno que sejamos, e dizendo, né? Eu tenho um resgate para você também. Um propósito para essa história bagunçadinha sua aí, né? Uau! Deus é especialista em fazer isso. Muito bom, muito bom. E a gente falou, como eu disse, a gente já passou pelo cerne do livro, né? A ideia de redenção, mas a gente tem também alguns outros valores ali para falar. Vou voltar na pastora Sueli agora pra gente... Gente do céu. Olha só, tá tudo na minha frente aqui, pastora Pri, pastora Sueli. Tô misturando aí a hora aqui, vocês me desculpem. Pastora Pri, a gente tem outros valores de destaque ali na história de Ruth e Noemi, né? Então a gente já vou pincelar algumas coisas aqui, mas a pergunta vai ser essa, né? Como que a gente pode enxergar valores... bons valores, boas virtudes para a gente tirar dessa história, né? A gente vai falar talvez de coragem, de confiança em Deus, de esperança. Como que você enxerga isso no desenrolar do livro aí, da história? Muitos valores nós podemos extrair dessa história. Como você bem disse, já mencionando esses, e acho que a gente não pode não falar de amizade, também lealdade. Aliás, o nome Ruth quer dizer amizade ou amiga, é uma amiga leal. Então, um valor de lealdade que não está baseado no interesse. Quando a gente fala hoje da nossa geração, nos nossos dias, onde
tudo se move, muitas vezes a base do interesse, do que o outro pode me oferecer. Ruth decide ser amiga da sua sogra. Que não tinha nada. Não tinha nada para oferecê-la. E recebe uma recompensa do céu posteriormente, quando Boaz vai entrar na história. Mas esse valor, e eu penso que é um valor que precisa também ser resgatado nos dias de hoje, também falando de como que os relacionamentos estão superficiais. Verdade. Vamos falar a verdade. Verdade. Como que os relacionamentos estão superficiais. Hoje, não só amizades, mas também casamentos, onde as pessoas elas decidem cortar a relação, decidem romper aquele relacionamento por tão poucas coisas. E Ruth nos fala de uma amizade, de uma lealdade que está acima de qualquer condição. Ela simplesmente decide acompanhar Noemi. E também a perseverança delas quando chegam ali em Belém de volta e vão reconstruir a sua vida, recomeçar. E sem ter trabalho, sem poder trabalhar também na condição delas de viúvas. E ela vai aderir àquele tipo de trabalho que nos dias também eram comuns, onde elas poderiam trabalhar nos campos, recolhendo as sobras, né, dos trabalhadores ali. Então, a gente vê Ruth perseverando, insistindo naquela história, insistindo naquele contexto difícil, mas ela também não desiste. Confiança em Deus, também no sentido de que, ainda que as circunstâncias não estão favoráveis ainda a meu respeito, eu ainda confio no Senhor e eu não vou desistir, eu vou insistir, vou continuar. Muito bom. Como essa pergunta é mais ampla, pastora Sueli, pastora Madá, complementam algum valor que chama a atenção de vocês? Tem algo a acrescentar? Me chama muito a atenção quando a gente lê ali falando de lealdade, caridade, amor. Por quê? Noemi, ela sai dessa terra natal, ali a terra do pão, e acredito que não por direção de Deus, porque para a terra que ela foi uma terra de Moabe, uma terra descendente de Ló, uma terra completamente distante dos olhos do Senhor, uma terra de pessoas pagãs. Então, ali ela tem como nora Ruth, e Ruth, ela seguia provavelmente os costumes ali do seu povo. Mas eu acredito que Noemi, mesmo longe da sua parentela, mesmo longe da sua terra natal, ela não deixou de seguir os caminhos do Senhor. Porque para Ruth largar tudo que ela tinha ali e seguir a sogra, dizendo ali, em Ruth, no capítulo 1, no verso 16, ela fala ali que o seu povo será o meu povo, né? Onde tu irei eu, seu Deus será o meu Deus. Então, ali, ela conhecia um pouco também deste Deus. Provavelmente Noemi já tinha falado sobre isso. Já tinha falado. Então, Noemi, em tudo, ela não tinha perdido toda a fé. Ela não tinha perdido toda a esperança. Então, lá dentro, ainda existia um pouco de fé e de esperança dentro daquela mulher, que eu acredito que isso deve ter causado este amor, essa entrega e essa dedicação por essa nora de seguir ela, largar tudo para ir com ela até a cidade. Verdade. Né? E assim, pensando nesse relacionamento, sim, sogra e nora, né? Que é um relacionamento que a gente sabe que é um relacionamento delicado. Estereotipado. Totalmente. Em qualquer contexto, né? Existe essa dificuldade nesse relacionamento. Então, para ela decidir acompanhar essa sogra, e aí eu queria falar sobre a coragem que ela teve de largar toda a sua parentela, largar tudo para trás, indo atrás de algo que ela não conhecia, porque Noemi sabia para onde ela voltaria, mas Ruth não. E a humildade dela também, que eu acho que ela, né, teve essa questão da humildade, quando ela aceita até mesmo o trabalho de recolher a sobra da colheita, né? Assim, talvez, claro que aquilo ali era comum na época, mas não deixou de exigir dela essa humildade, né? De ir atrás dessa sogra,
E eu vi uma vez uma pregação da Helena Tanuri falando sobre esse relacionamento, voltando um pouquinho, né? Falando sobre esse relacionamento entre sogra e nora, né? Assim, cabe a nós também, né? Assim, sei lá, tentar construir algo diferente do que todo mundo fala e percebe nesse relacionamento. E esse relacionamento depende de nós também, né? Hoje eu tenho minha nora. Um abraço, Marinha. Um beijo. Eu tenho a minha nora e eu sei que eu preciso fazer tudo para esse relacionamento ser um bom relacionamento, né? Então, carrega tudo isso, né? Esse contexto, ele carrega toda esse peso. Então, claro que tem muitos valores, mas eu destacaria a coragem dela de ter abandonado tudo e ido para uma terra totalmente desconhecida e a humildade dela de trabalhar conforme era preciso ali naquele momento. Muito bom. Eu queria destacar o último também, que eu lembrei aqui, Pedro, que é a obediência. Ruth foi obediente à sua sogra e ouvindo todos os conselhos dela, inclusive naqueles dias eram as mães, os pais que arranjavam os casamentos. E Noemi, quando ela contou que ela estava trabalhando nas terras de Boaz, ela orientou Ruth e ela disse que ele seria possivelmente, né, o resgatador, porque era um dos resgatadores. E ela escuta todos os conselhos. Fez exatamente como Noemi ela orientou. E é também uma instrução para você, solteiros que estão em casa também assistindo. Como nós precisamos ouvir os nossos pais, como nós precisamos ser obedientes, porque Noemi viu ali a possibilidade de um futuro para Ruth. Boaz era um homem íntegro, justo, tinha posses, tinha totais condições de oferecer um futuro muito melhor para Ruth. Noemi, percebendo isso, orienta a Ruth. E como nós precisamos, como jovens hoje, ouvir os nossos pais, seguir as suas orientações. Nós vemos pela história que Ruth, sendo obediente e ouvindo Noemi, ela teve um futuro esplêndido ao lado de Boaz. Muito bom, muito bom. Dá para extrair muita coisa, né? A gente pega uma história, como a gente falou no início, né? 4 capítulos, a gente passa meio direto, mas a gente consegue tirar reflexão para muito, muito tempo. Bom, e a gente tem, então, acho que a gente já montou boa parte do quebra-cabeça, né? Então, a gente tem o lugar, que a gente começou falando dele, a gente tem a história de redenção, talvez o centro, tudo. A gente tem esses valores que estão, acho que, ao redor do centro, que é a redenção do livro. E a redenção, ela também está no final, obviamente, ela também é o grande finale, mas, ao mesmo tempo, tem um outro grande finale que eu queria destacar aqui. Vou direcionar essa para a pastora Sueli, de a gente pensar na genealogia de Jesus, no fim das contas, né? A gente tem todo o Antigo Testamento, né? Quando a gente vai ler ali Mateus, que a genealogia de Jesus aparece, a gente vai ver quase uma retrospectiva, né, do Antigo Testamento. A gente vai ver aparecendo todos aqueles personagens. No caso do livro de Ruth, no próprio final, né, a gente estava até conversando sobre isso antes de começar aqui, no próprio final do livro, o livro já se conecta com a história de Davi, e a gente sabe que Davi, posteriormente chamado de Jesus, chamado de filho de Davi. Enfim, a gente tem Ruth, a gente tem Noemi, ambas dentro dessa genealogia, dentro dessa história de Jesus. E aí, pastora Sueli, o que isso significa? A gente ter essas improváveis, como a gente disse, dentro da genealogia do nosso Senhor Jesus. Eu acredito que ali Jesus estava mostrando para a gente restauração. Restauração e transformação no poder dele. O que ele pode fazer na vida de uma pessoa, seja ela quem for. Porque, além de Ruth estar na genealogia de Jesus, temos também Tamar, que era uma mulher nada improvável, que ela se colocou no lugar de uma prostituta, né, improvável, para engravidar do seu sogro, porque os seus filhos, que eram seus esposos, já haviam morrido e não tinham gerado filhos. Então, para ela não ser como ninguém na sociedade ali, ela dá um jeito de ficar com seu sogro, se faz de prostituta e tem dele um filho. E a gente vê ali a história de restauração, de transformação que Jesus faz na vida daquela mulher, tanto é que ela está na genealogia dele. Vemos também a história de Raabe, uma prostituta, né, nada convencional, inclusive a mãe de Boaz, né?
Exatamente. Então, a gente vê ali o que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Então, para Jesus não existe nada impossível. Não existe nada improvável. Ele pode todas as Ninguém coisas. é improvável. Ninguém é né? improvável, ninguém é pequeno demais Ninguém é que não pequeno. pode, né, ser alcançado pela graça, pela transformação, pela restauração e pela redenção dele. Sensacional, eu acho que é como você disse, né? É uma espécie de cereja do bolo, né? Então, a redenção já é algo esplêndido. A redenção somada a essa entrada na genealogia de Cristo como uma... Eu gostei da palavra restauração, né? Como talvez uma restauração de honra, de uma vida plena. Cereja do bolo, talvez, ali. E, bom, a gente já falou... Já pincelou em vários momentos, vou deixar... E pensando nessa história de improbabilidade também, né, Pedro? Talvez se a gente for olhar para a nossa história, talvez da nossa família, talvez a gente fosse a mais improvável, né? Eu não sei, assim, mas sei, até para a gente pensar sobre isso mesmo. Talvez você que está nos assistindo seja o mais improvável da sua família e talvez a história de Jesus seja com você, né? Assim como foi nessa história linda que a gente está. E pensando no contexto ali, quando quando a história estava acontecendo, para os israelitas, o povo ali que estava vivendo naqueles dias, Ruth não seria nada indicada a entrar na genealogia do Filho de Deus. E possivelmente para eles ela jamais estaria na genealogia do Filho de Deus, sendo uma estrangeira, não sendo da terra de Israel, e isso fala muito sobre redenção também, porque ela não teria direitos, né, legais de ser parte do povo de Deus, mas é alcançada pela graça do Senhor e vindo de lá. Então, para os israelitas, ela não seria alguém indicada para entrar na genealogia de Jesus, mas Deus, na sua infinita graça, na sua soberania, estava ali usando a história de uma mulher, como nós já falamos tanto aqui, que não tinha nenhum motivo para estar nessa genealogia, ter uma história transformada como teve, mas foi alcançada pelo Senhor. Muito bom, muito bom. Essa ideia de sermos improváveis, né? Acho que, pensando em quem está nos ouvindo, né? Pode ser talvez alguém que é esse improvável, como você disse, que às vezes vê uma jornada difícil, né? Não é o meu caso, né? Mas eu sei que quem começa uma história com o evangelho na família sofre um pouco mais. Se é você, que Deus te dê força, né? Que você possa ser inspirado por isso. Se não é você, que você talvez seja como eu, que já teve alguém que trilhou o caminho antes, que a gente possa ser grato a isso também, né? Entender que um dia Deus escolheu alguém que trilhou um caminho difícil, o difícil caminho dos improváveis, e que possibilita depois, né? E talvez similar à história de Ruth, né? A partir dali... Eu gosto tanto de pensar que a partir de mim, né? Isso é maravilhoso. Eu não sou essa pessoa que nasceu dentro de um contexto assim. Que, na verdade, eu sempre conheci Jesus, mas ele não era o meu único e suficiente Salvador. Meus pais me apresentaram Jesus, eu sabia quem ele era, mas ele não era o meu único e suficiente Salvador. E eu pensar que a partir de mim, eu gostaria de contar uma história assim, eu nasci num lar assim, tal, mas é muito delicioso pensar que a partir de mim, né, Deus me escolheu para ser essa improvável, e assim, cada um de nós, eu penso que pode contar uma história assim. A partir de mim, o Senhor mudou essa história, né? Então, essa improbabilidade, ela tem o lado complexo, difícil de ser o primeiro a trilhar esse caminho, mas tem a sua beleza também, né? De pensar que Jesus me usou, me transformou para que toda uma geração o conhecesse como Senhor e Salvador, né? E assim tem sido. Não, e é muito legal, acho também sensacional pensar nisso. Veja, Ruth e Noemi ali, a história poderia ter acabado ali, pensa, nossa, que trágico, que triste. Aí não precisa nem ir até Jesus, né? Você pensa ali como que chega, em poucas gerações, você chega no rei Davi, pensa que já não seria uma honra gigantesca dizer, acho que pelas minhas contas, eu sempre me confundo, acho que Noemi era a bisavó de Davi, né? Ruth. Noemi? Obrigado, gente. Ruth. Mas então você tem ali 3, 4 gerações e você chega no maior rei de Israel.
por uma história que não parou no momento onde poderia ter parado, mas que Deus interveio soberanamente. Amém. E a história de redenção se desenha e tem esse final incrível. Queria, para a gente continuar caminhando, a gente já falou bastante sobre lições, né? A gente já falou de inúmeras lições aqui, mas eu queria que a gente tentasse ligar. Eu já acabei de fazer uma aplicação aqui, né, para o nosso ouvinte, que talvez é o pioneiro da sua casa. Mas aí eu vou continuar com a pastora Madá aqui para direcionar essa pergunta para você. Qual que seria aí, dentre as muitas lições, pode escolher uma, pode escolher duas, três, como você achar melhor, uma lição que a gente pode tirar para o cristão de hoje, quando ele para, ele lê Ruth e ele vai dizer, puxa vida, 3 pontinhos. O que a gente pode aprender para hoje com essa história de redenção? Tenho 3 frases aqui. Que Deus transforma perdas em propósito. Né? Ela chegou ali naquele lugar, cheia de dores, enlutada, diante de um contexto muito complexo, e Deus cumpriu o seu propósito nela, né? A partir dela, a partir da humildade, da obediência, da coragem, de tudo isso que a gente já falou, né, amigas? Então, Deus cumpre ali o seu propósito. E outra frase, ele usa pessoas simples para cumprir planos eternos. Né? Então, são pessoas, como a gente falou, como eu, como você que está nos assistindo. Pessoas comuns, pessoas simples, para cumprir planos eternos. Porque, olha só, né? Como que uma mulher comum, simples, até talvez não indicada, como o pastor Pri falou, não indicada, chega até um lugar desse, né? Então, Deus usa pessoas simples. E o amor redentor, ele continua agindo até hoje, né? Assim como Ruth foi resgatada, restaurada, e a história de Noemi também foi, né? Uma história que foi transformada. Quando ela chega ali, ela fala, não quero que me chamem de Noemi, eu saí dali de mãos cheias e voltei de mãos vazias, eu sou uma amargurada. E de repente... Noemi queria botar um ponto final e Deus estava botando uma vírgula. Uma linda vírgula, né? Porque aí ela termina com um neto, né? E dizem que o amor de avó, ele é maior do que o amor de uma mãe. Então, a gente pode pensar como que a história de Noemi também teve as suas... a sua beleza ali, né? Então, Deus também transformou a história dela. E esse amor redentor, ele continua agindo até hoje, né? Assim como agiu na minha vida, na vida de pastora Sueli, de pastora Pri, ele continua agindo até hoje. E ele é o nosso redentor, o nosso resgatador, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados, nos dando vida eterna, não só falando sobre eternidade, como a pastora Pri falou, mas dignidade ainda aqui nessa vida, né? Que às vezes a gente pensa assim, eu gosto sempre de pensar assim, onde eu estaria, né? Se Jesus não tivesse me encontrado e me resgatado. O que seria da minha história? Então, ele continua agindo hoje. Muito bom, muito bom. Bem, como a gente sempre tem a sensação aqui, o tempo passa muito rápido. Estamos chegando ao final de mais esse episódio. Mas antes de acabar, que a gente ainda tem uma última etapa, vamos passar por todas as nossas 3 convidadas, fazer suas considerações finais. Agradeço de antemão a presença de todas as 3. Se você gostou desse tipo de tema, a gente teve uma menção honrosa, a gente fez um podcast na primeira temporada com o pastor Geraldo Cruz sobre a carta aos Gálatas. Hoje a gente mergulha em Ruth, então a gente já vai se desenhando aí um estilo de episódio, a gente falar de alguns livros da Bíblia. Se você gosta desse estilo, quero te convidar já a comentar aí, já a gente pode conversar sobre outros livros, sobre outras temáticas nesse modelo. E sem mais delongas, vou começar pela pastora Pri. Suas considerações finais, se há algo sobre o livro que a gente não falou aqui, que você queira, não posso terminar sem falar isso, agora é a hora para a gente partir para o nosso encerramento. Muito bom. Penso que o livro de Ruth, assim como toda a Bíblia, mas nós não podemos deixar de mencionar, fala tanto da soberania de Deus. Deus é soberano.
ali em toda a história de Noemi, quando eles saem da terra de Belém, vão para Moabe, e tudo que sobrevém sobre ela, e quando ela retorna, ainda sem saber o desfecho da sua história, o que estaria por vir, Deus estava de uma maneira tão soberana, ainda no controle de toda a situação, escrevendo a história de Noemi, de Ruth, e deixando ainda para a gente hoje sobre esse contexto de redenção. Então, a gente vê como que o Senhor ele pega as circunstâncias, os acontecimentos, tragédias nas nossas vidas e transforma em bem. E o Senhor ainda consegue restaurar a vida de alguém que teve tantas marcas e perdas no passado, assim como essas duas mulheres. E talvez você que está nos ouvindo se encontra em um momento assim, não sei, de luto, de perda física, perda material, emocional. Eu sei que o Senhor, na sua soberania, está escrevendo a sua história, ele ainda não perdeu o controle. E assim como veio o encontro na vida de Ruth, a redenção do Senhor, que a graça do Senhor também alcance a sua vida, a sua família, e que você possa confiar no Senhor e crer na vontade dele. Essas são as minhas considerações finais. Pastora Sueli, mesma pergunta, as considerações finais aí para a gente fechar. Fazendo gancho nas considerações finais da pastora Priscila, essa história toda, ela nos mostra uma história, né, de tragédia, de dor e sofrimento, mas que no final de redenção, esperança e amor, ela nos mostra que Deus, ele pode usar a nossa história, pode usar a nossa dor, a nossa luta para transformar gerações futuras. Porque eu acredito que Noemi e Ruth, elas jamais imaginariam que o nome dela, Ruth, estaria na genealogia de Cristo Messias, né? Então, para você que está assistindo esse podcast, está passando por alguma luta, alguma dor, e talvez você não acha resposta, explicação, ou às vezes a gente se pergunta e até mesmo discute com o próprio Deus, né? Tem momentos que é tão sofridos, e às vezes é o momento da gente se calar, porque é como a pastora Priscila disse, Deus está escrevendo a nossa história, e o fim dessa história só Ele sabe, e essa história ela pode ser usada para transformar gerações futuras. Muito bom, sensacional. Pastora Madá. Queria agradecer, né? Que delícia estar aqui de novo e agora junto com as minhas amigas pastoras. É um prazer estar aqui junto com vocês, né? Poder falar de um livro que é tão importante para nós, né? Mulheres. E hoje a gente está marcando aqui, né? O nosso território feminino. E eu queria concluir com 3 frases. Ruth, ela nos ensina a permanecer fiel mesmo quando tudo parece acabar. Então, acabou, foi-se embora, né? Ela era uma viúva e ela escolheu permanecer fiel. Então, né, assim, falando como as meninas falaram, eu não sei em qual momento você vai assistir esse unicast, eu não sei onde vai chegar, né, essas palavras, mas eu sei que Deus tem uma história nova para cada um de nós, e permanecer fiel quando tudo parece acabar é um desafio, mas, ao mesmo tempo, talvez seja isso que Deus precisa para, né, escrever essa história onde Ele é soberano, onde Ele não perdeu o controle. Noemi nos ensina que Deus pode restaurar o que parecia perdido, né? Parecia que não tinha mais nada para ser vivido, né? Ela saiu dali, ela foi para um contexto diferente, ela perdeu tudo que ela tinha, se a gente for pensar, ela perdeu tudo que ela tinha. E ela voltou para aquele lugar. E Deus não só pôde, mas como restaurou a história dela e de Ruth, né? E Boaz nos ensina que o amor redentor muda destinos, né? O amor de Jesus, que hoje é o nosso amor redentor, ele muda a nossa história, como a gente já falou aqui. E que juntos eles nos lembram que Deus transforma campos de dor em colheitas de graça, né? Às vezes a gente, como também as meninas já falaram, às vezes a gente está num contexto de muito sofrimento, de muita dor, e escolhe permanecer fiel como Ruth,
né? Acreditando que Deus pode restaurar a nossa história. E Deus, ele é um Deus especialista em transformar a nossa dor em grandes histórias, em histórias dignas de serem contadas, né? E que a gente possa ser uma dessas, que possa contar uma história que Jesus, ele interveio como redentor, restaurador, resgatador, e a partir de nós a história é contada de uma forma diferente. Então, para você que nos assiste, deixa esse Senhor, esse Deus, dono da história, entrar na sua vida, entrar no seu coração, na sua história e transformar toda uma geração. Se eu puder fazer um pequeno último comentário também, estava me lembrando enquanto minha mãe estava dizendo aqui sobre quando a gente pensa em Boaz, né? A gente também pode ser esse agente de redenção na vida de outras pessoas, né? Às vezes, se você está ouvindo um podcast, talvez está assim, não tô nesse sofrimento, não tô nessa etapa de já passei por muito, tô num outro momento de vida, e a gente pode ser o Boaz da vida de alguém, talvez. Ter um tipo de Cristo na vida de alguém, né? Alguém que vai olhar para uma história de alguém improvável, alguém que tá com uma história quebrada, que tá sem esperança, e a gente ser a pessoa que vai ver essa esperança onde o outro não vê. A gente vai essa esperança, né? levar essa esperança, a gente vai estender essa redenção. Obviamente, no fim das contas, tudo chega em Cristo, tudo aponta para a obra de Deus, mas a gente pode ser esse meio, assim como Boaz foi. Então, Isso é maravilhoso, né? Pensar que a gente pode ser né? esse canal. Esse canal. Bom, espero que você tenha gostado de ouvir esse episódio. Espero que você já sabe o que você tem que fazer agora, né? Você tem que pegar esse link e mandar em todos os grupos, e mandar para todo mundo, e postar nos stories do seu Instagram, nos stories do WhatsApp, em todos os lugares possíveis. Manda até via e-mail se precisar, mas compartilhe esse episódio, dê o like no YouTube, dê 5 estrelas no Spotify, continue acompanhando a segunda temporada do Unicast e eu te vejo no próximo episódio.